Agora a gente vai falar sobre os principais elementos, né, que compõem, né, os sistemas térmicos primeiro, depois a gente vai passar para os sistemas fluídicos, né. E vocês vão ver que a maioria desses elementos, né, tem uma analogia muito forte, aí principalmente com sistemas elétricos, tá? Tanto que a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui remete, né, justamente a sistemas elétricos, circuitos elétricos basicamente, né. O primeiro elemento, que é o mais simples aqui, que a gente vai analisar de sistemas térmicos, é o que a gente chama de resistência térmica pura. Tá? Então, de forma similar à resistência elétrica, a resistência térmica ela vai informar para a gente o grau de dificuldade que o sistema impõe sobre a transferência de calor no sistema térmico. Né? Então, assim como a resistência elétrica é um grau de dificuldade de passagem de corrente elétrica, a resistência térmica é um grau de dificuldade de passagem de calor, de transferência de calor nesse caso. Né? Então, notem aí a analogia entre calor e corrente elétrica. A natureza dessas resistências térmicas, ela depende, e a intensidade também, elas dependem, né, do modo de transferência de calor que você tem no seu sistema. Tá? E a gente já vai explicar esses modos que a gente vai pensar aqui na disciplina. E só para fim de familiaridade, né, a gente vai usar a mesma simbologia que a gente usa para sistemas elétricos, né, embora a resistência térmica tenha um papel um pouquinho diferente aqui. Então a gente vai usar um símbolo similar à resistência elétrica, né? A resistência térmica a gente vai representar com essa letra RT, certo? Em vez da corrente elétrica que a gente tem aqui entrando nessa resistência térmica, é uma taxa de transferência de calor aqui que a gente está chamando de Q. No ponto 1 aqui da resistência térmica, né, à esquerda, a gente tem uma temperatura T1, né, um ponto no nosso sistema térmico que tem temperatura T1, e no ponto 2 aqui a gente tem uma temperatura T2. Né? São pontos distintos aqui de um material, por exemplo, que você está trabalhando, né, em cima dessa resistência térmica. E em vista de uma possível diferença de temperatura, a gente tem um ΔT, né, uma variação espacial de temperatura, T1 menos T2 aqui. Tá? Então, a gente tem calor entrando, né? A gente considera que nessa resistência térmica a gente não tem calor indo para outro lugar, né? Vide aí a conservação de energia do sistema. Então, o calor que está entrando aqui está saindo da resistência térmica. Né? E a variação de temperatura, então, é T1 menos T2. A resistência térmica pura, então, tem esses dois termos de temperatura, né, nos pontos 1 e 2 da nossa resistência. ΔT, aqui nesse caso, é a variação de temperatura entre um ponto e outro. Tá? Fiquem bem atentos aí a esse termo ΔT, porque a gente vai usar essa mesma terminologia, às vezes, para indicar uma variação de temperatura ao longo do tempo. Tá? Então, você vai ter que prestar atenção no contexto aí da modelagem que você está fazendo. Né? Lembrando que na resistência térmica a gente está pensando em variação espacial normalmente. Qzinho aqui é a nossa taxa de transferência de calor, né, que é dada em alguma unidade de energia por tempo, né, normalmente watts, né, ou múltiplos de watts, aí, quilowatts, megawatts, entre outros, entre o ponto 1 e o 2. Né. E essa taxa de transferência de calor sempre vai ser positiva, né, conforme aí o sentido estabelecido no teu problema. Né. RT é finalmente a resistência térmica entre os pontos 1 e 2. Então, para qualquer modo de transferência de calor que a gente puder simplificar como resistência térmica, a gente tem essa expressão geral aqui. Né? Variação de temperatura entre um ponto e outro, ΔT, é igual a resistência térmica vezes o calor. Por isso que a gente falou, né, que o RT, a resistência térmica, ela é um grau de dificuldade de passagem de calor. Né? Quanto maior o RT, mais difícil é fazer transferência de calor através dessa resistência térmica, através desse material. Né? Então, se T1 for maior que T2, né, a transferência de calor vai ser nesse sentido mostrado aqui no nosso diagrama. Né? Se for contrário, a gente vai ter um outro comportamento aí, que é o sentido natural de fluxo de energia térmica nesse caso. Então a gente tem diversas expressões diferentes para a resistência térmica, a depender aí do fenômeno de transferência de calor que você está analisando. O primeiro e o mais simples, né, é o que a gente chama de condução térmica. Né? Então, condução térmica é uma transferência de calor devido à diferença entre temperaturas de dois pontos diferentes.
Então imagina, por exemplo, um material sólido aqui, né? Mas só você imaginar, por exemplo, uma barra metálica, né? Que ela está com uma temperatura T1 maior aqui à esquerda e uma temperatura menor aqui à direita, né? Então o que vai acontecer? O calor vai tender a ser transferido da esquerda para a direita, né? Eventualmente tendendo o sistema a entrar em equilíbrio térmico, né? Enquanto você tiver diferença de temperatura entre uma extremidade e outra, você tem essa transferência de calor do lado esquerdo para o lado direito, né? Então, de uma forma bem simplificada aqui, você pode representar essa barra aqui como uma resistência térmica, né? Então imagina que ela tem um comprimento L e uma área de seção transversal AT aqui, né? A resistência térmica, no caso da condução, é simplesmente o comprimento da barra aqui no caso, dividido pelo coeficiente de condução térmica K, que é uma propriedade do material, né, que você está analisando, vezes a área de seção transversal, né? Então, quanto maior, né, a área de seção, né, menor a resistência térmica, portanto é mais fácil a transferência de calor. Quanto maior a condução térmica, né, menor o RT e é mais fácil a transferência de calor, né? Quanto maior o L, quanto maior o comprimento, maior é o RT, mais difícil é fazer a transferência de calor aqui, né? Então, aqui a gente tem um caso bem simples, né, de condução térmica, né? Se você substituir esses termos aqui naquela equação geral do calor, que é ΔT igual a RT vezes Q, se você lembrar um pouquinho aí de física, né, da parte de transferência de calor, isso aqui é basicamente a lei de transferência de calor de Fourier, né, que é o mais simples aí para condução térmica em sólidos. O segundo modo de transferência de calor que a gente vai ver aqui na disciplina é o que a gente chama de convecção, né? Então, convecção ela resulta quando a gente tem interação do meio sólido com o fluido, normalmente escoando aí em cima desse fluido. Então, é a transferência de calor devido à passagem de fluido com temperatura diferente do meio sólido. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma barra de aço, né, com uma temperatura T1 aqui maior, né, e você tem ar ou algum outro fluido, né, como água, um óleo, passando em cima dessa superfície. Qual que é a tendência aí? É essa barra que está mais quente perder calor para esse meio fluido, né? Você pode imaginar, por exemplo, uma forja, né? Você vai lá e esquenta um pedaço de metal, né, e quer fazer uma têmpera nesse pedaço de metal, né, fazer uma variação de temperatura bem rápida desse material. Então você vai lá e pega esse pedaço de metal com uma temperatura elevada e coloca num meio de óleo, né, para um resfriamento rápido, né? Então esse modo de transferência de calor do material metálico para o óleo, para o fluido, né, é um caso aí de convecção, né? No caso da resistência térmica aqui, agora ela é 1, né, sobre H vezes A2, né? Esse H aqui é o que a gente chama de coeficiente de troca de calor por convecção, e A2 é a área de superfície, né, que onde está ocorrendo a troca de energia com meio fluido, né? Então é aquela superfície lá que está sendo usada para a transferência de calor via convecção, né? Então é o segundo modo de transferência que a gente conhece aqui, que a gente pode modelar como resistência térmica, exatamente como o caso da condução, tá? O terceiro caso, que é uma situação mais complexa, é o que a gente chama de radiação térmica, né? Então é uma transferência de calor que vai acontecer devido, né, a temperaturas diferentes aí nesses corpos, né? E essa transferência de energia é feita via radiação eletromagnética. Então, um caso mais clássico, mais evidente disso, que todo mundo sente todo dia, é o próprio Sol, né? Então, a gente sente o calor proveniente do Sol, mas a gente não está em contato com essa energia diretamente, né? Ela tem essa transferência via radiação eletromagnética sem nenhum contato aí. Então, aqui eu estou exemplificando isso com uns cubinhos aqui, né? Imagina que tem um cubo aqui, de novo, um metal ao rubro, né, com uma temperatura muito elevada, que você esquentou num alto forno, por exemplo, e você coloca isso perto de um cubo de gelo, né? Mesmo que você deixar os dois fora de contato, mesmo uma distância longe, o que vai acontecer? Esse material mais quente, ele vai tender a irradiar energia, né, para esse material mais frio aqui, né? Então, vai ter uma taxa de transferência de calor aqui via, né, radiação eletromagnética, né, cuja equação pode ser regida por
A taxa de transferência de calor é igual a CE, que é o coeficiente de troca por radiação, vezes T1, né, temperatura do corpo mais quente elevado à quarta, menos T2 elevado à quarta. Notem que aqui a equação mudou, né? Então, no caso de radiação térmica tem uma equação um pouquinho mais complexa aí, né? Então a gente não tem exatamente uma resistência térmica nesse caso. Isso aqui é importante, né? A não ser que você linearize esse problema, que você faça uma consideração aí para poder linearizar essa equação e deixá-la mais simples. Caso contrário, né, de um modo geral, a radiação não pode ser tratada com aquela equação de resistência térmica simplificada. Então, essa aqui é a situação nesse caso. O outro elemento de sistemas térmicos aqui que a gente vai analisar é o que a gente chama de capacitância térmica, né? Assim como a gente tem capacitor elétrico, a gente tem o que a gente chama de capacitância térmica. O capacitor elétrico ele armazena carga, né? Ele vai carregando o capacitor e aí ele pode ser descarregado posteriormente, né? Capacitância térmica tem um papel parecido de armazenamento de energia, só que no caso de energia térmica, digamos assim. Então, desconsiderando alguns efeitos, os corpos podem armazenar energia térmica na forma de calor, né? No capacitor térmico, o aumento de temperatura ao longo do tempo ele é proporcional ao somatório de transferências de calor nesse capacitor. Então, conforme você adiciona energia no capacitor, ele vai aumentando essa energia ao longo do tempo, vai aumentando essa temperatura ao longo do tempo. O capacitor térmico, então, você pode considerar que ele armazena energia na forma de temperatura, né? Como que a gente pode imaginar isso, né? Se você pegar um capacitor elétrico e carregar ele, você pode pegar ele e encostar numa pessoa, por exemplo, e dar um choque, né? Então você descarrega o capacitor. O capacitor térmico, você pode ter uma situação análoga a isso, né? Se você esquentar um material ali no fogo, no fogão, por exemplo, ele vai aumentar de temperatura, você forneceu energia para isso, e se você encostar esse cubinho de metal na pele de alguém, esse cubinho de metal vai começar a descarregar essa energia térmica, né? Fornecer calor aí para o sistema. Então, só para fazer uma analogia com um capacitor elétrico aí, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter é que no capacitor térmico, o ΔT é a variação temporal da temperatura, não é uma variação espacial como é na resistência térmica. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar aqui com esse capacitor. ΔT, então, é a temperatura no instante de tempo t qualquer, menos a temperatura no instante zero inicial. Então, essa variação de temperatura é dada por 1 sobre o valor de capacitância térmica, integral no tempo de QDT. O que é essa integral no tempo de QDT? É um somatório aí de calores que estão sendo inseridos no nosso sistema ao longo do tempo, né? Sempre que você vê uma integral numa expressão de modelagem física, normalmente você pode pensar nisso como se fosse um somatório, né? Então, a variação de temperatura, né, ela é um resultado desse somatório de calores em cima desse capacitor térmico. É importante lembrar que o ΔT aqui, no caso, é uma variação temporal de temperatura, não espacial, né, T1 menos T2 igual no caso da resistência térmica. Aqui é uma observação, né, para a gente não vai ser algo tão relevante, porque a gente vai simplificar nossos sistemas. Mas, a temperatura de um corpo, em geral, ela não é homogênea ao longo do seu volume, né? Então, se você pensar, por exemplo, na sala onde você está assistindo esse vídeo agora, né? No teu quarto, num ambiente grande, assim, por exemplo, né? Uma sala de aula, por exemplo. A temperatura ao longo dessa sala, normalmente ela não vai ser completamente homogênea, ela vai ter diferentes temperaturas aí nesse espaço. Mas, em alguns casos, a gente consegue considerar que a temperatura é homogênea em todo o espaço, né? Como se toda a temperatura daquele espaço fosse igual, né? Existe um número, né, um número adimensional, né, e existem vários números adimensionais em fenômenos de transporte, de modo geral, que ajudam a gente a caracterizar alguns fenômenos físicos. O que a gente vai falar aqui é o que a gente chama de número de Biot, né? Vocês vão ver isso em transferência de calor, né? O número de Biot, não vou entrar muito a fundo nele, porque a gente não vai ter que se preocupar muito com isso no caso,
Ele diz para a gente, né, uma das funções aqui para a gente, é dizer quão homogêneo é a temperatura dentro de um espaço. Né? Essa homogeneidade depende do coeficiente de convecção daquele espaço, do coeficiente de condutividade térmica e da dimensão característica, esse DC aqui, que é o volume desse espaço pela área, dividido pela área de troca por convecção. Tá? Então, quando esse número de Biot é pequeno, quando ele é menor que 0,1, a gente pode considerar que a temperatura naquele espaço é mais ou menos homogênea aí, certo? Então, de modo geral, quando você tem um volume pequeno aí de espaço, né, você consegue usar essa simplificação de temperatura homogênea. Né? Bem, entre outras condições aí que você pode levar em conta isso. Né? Quando você tem um espaço muito grande, normalmente você não vai poder considerar essa questão. Né? De novo, né, para os nossos problemas, normalmente a gente vai poder considerar isso, né? Mas em problemas mais complexos de transferência de calor, você tem que saber o campo de distribuição de temperatura em todo o espaço, em todo o volume. Tá? Então é só uma observação aqui importante aqui para a gente. Se a gente transformar aquela equação da capacitância térmica para o domínio de Laplace, né, que é só uma forma simplificada para representar isso, a gente vai ter o quê? Temperatura é igual a 1 sobre Ct vezes S, né, porque tinha uma integral lá, vezes o calor no domínio de Laplace. Ou ainda, se eu passar esse Cts para o lado esquerdo da equação, a gente tem Q igual a Ct vezes S. A capacitância térmica, em alguns casos, a gente pode conseguir ela, né, numa equação bem conhecida aí da maioria. Né? Então, a integral aqui dessas taxas de transferência de calor ao longo do tempo é igual a m vezes c vezes t. Né? O que é o m? É a massa do nosso corpo. Né? O c, né, é o calor específico do corpo. Né? E o ΔT aqui é a variação de temperatura ao longo do tempo. Né? Se a gente comparar essa expressão com aquela expressão original do capacitor térmico, a gente vê que a capacitância térmica de um material, por exemplo, é simplesmente a massa vezes o calor específico daquele corpo. Né? Então é uma forma de enxergar aí essa capacitância térmica como uma equação bem conhecida de vocês, né? de calor, de transferência de calor, né? E o efeito disso num corpo qualquer. Então, aqui é a simbologia que a gente vai utilizar para capacitor térmico. Tá? Vai ter um calor entrando aqui nessa bolinha, né, de temperatura T instantânea e capacitância térmica CT. Né? Às vezes a gente vai utilizar isso aqui para representar algum elemento num sistema térmico, num circuito térmico, que a gente vai querer modelar a variação de temperatura ao longo do tempo. Né? Então, esse calor aqui vai estar entrando nesse capacitor, vai estar provocando variação de temperatura nele, né? E geralmente vai sair alguma coisa desse capacitor térmico que vai ser uma taxa de transferência de calor diferente do que está entrando. Por quê? Porque parte do calor é usada para aquecer esse capacitor térmico. Então, é importante lembrar disso, mas a gente vai fazer alguns exemplos mostrando justamente essa simbologia.